Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar e pedir que Deus tenha misericórdia de nós e mais uma vez Ele fale ao nosso coração, receba a nossa adoração e que o nosso coração seja focado na obra missionária, não aquela obra missionária de envio para fora, missionários, chamados missionários de carreira, de chamado, mas no foco. Cada um de nós é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Cada coração com Cristo torna-se então um missionário. Feche os olhos, vamos orar. Pai, bendito seja o nome do nosso Senhor e Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela obra da cruz, muito obrigado pela ressurreição, muito obrigado pela missão e pelo poder do Teu Espírito para realizar a Tua obra. Nós entendemos, Pai, que estamos aqui por Tua misericórdia e nós Te agradecemos. Recebe o culto que nós vamos prestar ao Senhor agora, que na verdade já vimos prestando desde casa, com a intenção do nosso coração. Nós não queremos aqui receber informações apenas, não queremos ser edificados pelo testemunho missionário apenas. Nós queremos colocar nossa vida diante do Teu altar e dizer: sim, Senhor, eu fui convocado, sim, Senhor, eu sou um missionário, em cada área de atuação, cada um de nós, dizendo sim ao Senhor Jesus, sim a essa maravilhosa convocação. Recebe o louvor, a glória e a honra que o Senhor merece receber do Teu povo. Vai além de nós, lava-nos no sangue poderoso de Jesus, para nos restaurar a comunhão. Pai, nós pedimos que o Senhor fale poderosamente nesta manhã, e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar então, irmãos. Eu aceito o desafio, não é nós aceitamos, é eu, pessoalmente, diga: eu, Senhor, aceito o desafio, amém. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pedi mais obreiros para a seara. E orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou. E no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pros campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Glórias a Deus. Nós vamos cantar ainda o hino que nos chama a atenção para falarmos e não nos calarmos. Pertinho de você há alguém que precisa ouvir do amor de Deus. Pode ser o seu pai, a sua mãe, pode ser o seu filho, seu sobrinho, pode ser um vizinho, um companheiro de trabalho, mas nós não podemos nos calar. Cantemos. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também, renuncia tudo e vem. Segue o mestre com fervor,
semeando sem temor. Fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, suas pedras clamarão. Fala, fala, não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora a compaixão e anuncia a salvação. Fala, fala e não te cales, ergue a luz da redenção. Cristo espera que tu fales, suas pedras clamarão. Fala, fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Amém. Aplaude o Senhor, glórias a Deus. Pode assentar-se, meu amado. Olá, seja muito bem-vindo à nossa conferência missionária. Está no ar nosso informativo. Por favor, fique atento. Você que ainda não é batizado, não perca a oportunidade de cumprir esse mandamento do Senhor Jesus. Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desse momento importante e marcante de obediência a Deus. Fale com a nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Se preferir, ligue no nosso telefone para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Se você está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, queremos convidá-lo a fazer parte de nossa família, fazendo parte de nossa história. Queremos você mais pertinho da gente. Por favor, passe no balcão, ali no hall de entrada, e fale com nossa equipe de integração e deixe apenas seu nome e telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. Mas se preferir, ligue pra gente e seja muito bem-vindo. O Mini convida a todos para o culto de consagração de crianças a Deus, que acontecerá no dia 25 deste mês, aqui no templo, às 7h30 da noite. A inscrição para a participação se encerra neste domingo e você pode fazer diretamente no site de nossa igreja. Marque essa data e convide seus parentes e amigos para se alegrarem juntamente com você e as outras famílias que consagrarão seus filhos a Deus. Serão momentos inesquecíveis na vida de todos. Vem aí mais um bazar beneficente do Projeto Nova. Serão vendidos produtos artesanais, roupas novas e seminovas. Colabore doando itens a serem vendidos, comprando ou divulgando. O bazar acontece nesta terça-feira, dia 16, a partir das 15 horas, ali no hall de entrada da igreja. Participe! Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. E pense nisso. Sim, somos todos convocados. Por isso, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. O amém do pastor Gilson hoje. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes nessa manhã. A nossa conferência missionária está uma bênção. Nós estávamos até comentando que é o 6º culto nosso do Mini, né? O Mini começou terça, quarta, sexta, sábado, domingo. A gente tem mais 3 cultos ainda pela frente.
E é maravilhoso nós estarmos na casa de Deus, servindo a Deus com as crianças. E é um pouco cansativo, mas é gratificante. E isso nós temos aprendido a cada dia. Quanto mais nós gastamos as nossas vidas na presença de Deus, mais retorno nós temos, mais animados nós estamos, mais felizes nós estamos, mais cheios da graça do Senhor Jesus. Amém? Nossas crianças hoje estarão aprendendo sobre a história de Jeremias. Hoje nós já estamos na 5ª lição, e Jeremias manda uma carta de Jerusalém para o povo que estava lá na Babilônia, os exilados. O rei Nabucodonosor levou eles de Jerusalém para a Babilônia, e eles estavam exilados. E eles estavam muito tristes, né? Mas eles eram um povo escolhido de Deus. Deus continuava com a promessa sobre a vida deles, e Jeremias manda a carta pedindo para que eles levassem uma vida normal naquele local, que eles tivessem filhos, e que eles orassem em favor da cidade, porque se a cidade estivesse bem, eles também estariam bem. E é o versículo de hoje: orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. E lendo essa história e compartilhando ela durante o meu período devocional, eu lembrando, né, a primeira vez que eu cheguei aqui em Campo Grande, eu não sou daqui, já estou aqui há 11 anos, vim para estudar no seminário. E eu fiquei muito triste com a cidade, porque era um ambiente totalmente diferente do meu. A minha cidade é no norte do Mato Grosso, lá é o ano inteiro, calor 38, 40 graus o ano inteiro, independente. Se der um friozinho desse que está aqui dentro, já mata metade da população. Então, na época, me deram cobertor, quando eu saí da minha cidade, me deram alguns cobertores, roupa de frio, e eu demorei a me adaptar aqui, né, com o trânsito. Para mim era tudo muito grande, minha cidade tinha 3 ruas aqui, tem várias saídas, lá tinha uma saída só. Eu só, saída para Três Lagoas, saída para Cuiabá, para mim, eu falei, gente, mas na minha cidade só tinha uma saída, é muito estranho saber, minha mente assim confundia muita coisa, né? O pessoal do seminário brincava muito comigo, o Aldesi é a primeira vez que vai no cinema, tem que entrar com o pé direito, aí me zoavam e tal. Eles brincavam muito comigo, aí colocaram meu apelido de baiano, porque eu tinha um sotaque assim meio forte, né? Ele é o baianinho e tal. E eles brincavam muito com a minha cultura, e de certa forma isso eu ria na hora, mas quando eu chegava em casa eu ficava triste, né? Eu me sentia assim, inferior a eles. Poxa, eu não conheço um cinema, e agora que eu estou conhecendo o trânsito, eu não tenho noção de cidade grande. E aí eu liguei para minha mãe um dia chorando, falei, mãe, eu quero voltar, eu não vou ficar mais nessa cidade. E minha mãe falou, você não queria ir para o seminário? No dia que eu falei para você ficar, você falou que ia, agora você vai ficar aí, né? Porque quando minha mãe chorou muito, falou, não vai, filha, a mãe ama você é o único filho que está com a mãe, minhas irmãs já tinham casado. Falei, não, mãe, eu tenho um chamado e eu vou. E aí, mesmo chorando, eu fui, entrei no ônibus, vim, 1.800 quilômetros de casa, sozinho, com 18 anos. Aí, no dia que eu liguei para voltar, ela falou, agora você vai ficar, agora que você está aí, Deus colocou no seu coração. E aí eu comecei a orar em favor de Campo Grande, para Deus colocar dentro do meu coração. E eu entendo exatamente o que o povo do exílio estava passando, sentindo saudade da igreja, da família, da caminha lá, o guarda-roupa meu que eu deixei, minha escola, meus amigos. Mas Deus estava comigo, está aqui 11 anos já em Campo Grande, ministrando a palavra de Deus, servindo de bênção, e atualmente quase 5 anos na primeira igreja, e isso é maravilhoso. Então, aonde você estiver, Deus vai completar a obra dele na sua vida, desde que o seu coração se estenda para aquele local. Você ora em favor da cidade, ela é abençoada, e você também. Amém? Amém. Que maravilha, né? As crianças aprenderem desde cedo, que aonde elas estiverem, elas têm que ser bênção. Vamos colocar em pé e pedir que Deus ministre a bênção de Deus sobre a vida das crianças. Conferência missionária está uma bênção, e a Vasti ontem compartilhou que muitas vezes o chamado dela nasceu nas conferências missionárias, né? E hoje seu filho também pode ter a oportunidade de receber o chamado de Deus, e vai ser maravilhoso o tanto que Deus vai falar na vida dele desde criança. Pai, muito obrigado pela vida dessa igreja, que com tantos missionários, olhando a lista ali de quantos missionários nossa igreja investe, é referência nacional no investimento e no cuidado dos missionários. É maravilhoso ver a dedicação de cada um desses líderes, nossos líderes de missões nas células, compartilhando, cuidando da vida, ligando para os nossos missionários. Nunca na história os missionários tiveram tanto cuidado através do MSN, do WhatsApp, outros recursos que nós temos através da internet. Eles recebem e-mail, quando chegam aqui recebem presente, são cuidados pela igreja e principalmente pelo Senhor, que é o Senhor da igreja.
Obrigado porque as crianças estão tendo a oportunidade de ver missões de forma diferente, não como missionários abandonados, que muitos pais tinham medo de mandar os seus filhos porque os missionários eram abandonados. Hoje não, as crianças têm prazer de servir ao Senhor, sabe que a igreja irá sustentar, irá cuidar, irá telefonar, eles terão contato com a igreja, retornarão, prestarão contas de forma feliz, porque estão fazendo a obra, sendo cuidado pela igreja. Isso é maravilhoso vivenciarmos esse tempo, Senhor. Que o Senhor toque no coração das crianças, para que elas possam ser ministradas, e não ter medo de missões, porque a igreja e o Senhor estão sustentando eles dia após dia. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Olha quanto missionário aí, gente. Olha, uma salva de palmas. Olha só que garotada linda. Deus abençoe os irmãos que estão trabalhando lá no Ministério Infantil. A igreja pode se assentar. Daqui a pouquinho o pastor Djalma irá... Viu, pastor Djalma? Daqui a pouquinho o irmão vai apresentar os nossos convidados. Dentro do seu boletim você encontrou hoje o resultado da nossa pesquisa de opinião acerca do momento político que nós vivemos. Então, não deixe de ler, observar. É muito simples entender aqui. São 4 perguntas, não é? E estão bem destacadas aqui. E nós queremos agradecer os irmãos que participaram. De uma maneira geral, a gente entende que a igreja quer ouvir mais a respeito do cenário político que nós vivemos, que é bastante preocupante. Os irmãos não querem, não é? Ouvir aí só 12 pessoas, diferenciando aqueles que querem ouvir a declaração de voto dos pastores, mas há bastante manifestação no sentido de ver os candidatos que são batistas e são evangélicos, aqueles que são atuantes em suas igrejas. Os irmãos estão dizendo que gostariam de receber, não é, uma lista com nomes de candidatos batistas atuantes nas suas igrejas, para poderem considerar em oração, votar ou não votar. Como nós sempre dissemos, o voto é pessoal, os irmãos é quem decidem, nós temos que trabalhar a consciência. Nós, com base nesse trabalho, estamos também agora convocando a igreja para o dia 22. Então não é culto, não haverá louvor, adoração, não se trata de um culto normal, regular, mas nós estamos convidando a igreja para vir dia 22, uma segunda-feira à noite, 7h30 da noite, 19h30, quando nós vamos então mostrar alguns vídeos, falar do cenário, das informações que nós temos. Pastor Ronaldo e eu temos participado da CONCEPAB, que é a confederação que junta todos os conselhos de pastores do Brasil, de todos os estados. Estivemos essa semana em Brasília, temos informações, então há um cenário preocupante. Nós falaremos disso no dia 22, uma segunda-feira. Não é horário de culto, não é atividade regular da nossa igreja, mas nós estaremos aqui para tratarmos dessa questão de que os irmãos podem ser informados de coisas importantes. E ali, naquele dia, nós traremos 2 membros da nossa igreja para falarem. Eles são 2 candidatos, não é, para serem deputados estaduais. Um é o irmão Maurício Picarelli, o outro é Wagner Costa. Os 2 são membros atuantes da nossa igreja. E teremos também a presença de um deputado, candidato a deputado federal, o irmão Luiz Ovando, que é membro da Terceira Igreja Batista. Então, naquele dia, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos ter um momento de conscientização, vamos ter informações falando sobre esse momento bem agudo que o Brasil vive, preocupante. E aí os irmãos ouvirão, esses irmãos que são membros atuantes da nossa igreja e são também aqui da nossa cidade. É muito importante que você venha. Não vamos considerar, irmãos, que é uma perda de tempo.
Quem não se preocupa com política é agora dirigido por políticos. Quem acha que não deve fazer nada, então vai ser comandado por aqueles que querem fazer, às vezes, tudo. Você olhando o que vem acontecendo, são cerca de 800 projetos que tramitam no cenário nacional, que tentam diminuir o valor da família, da vida e da liberdade. Há riscos sérios, problemas que podem comprometer a vida de cada um de nós como brasileiros. Então, dia 22, 7h30 da noite, nós chamamos os irmãos para virem. Não será culto, mas será um momento de cidadania. E nós somos cidadãos do céu e cidadãos da terra. Nós não podemos omitir a nossa opinião, porque somos sal e luz da terra. Foi o Senhor Jesus quem nos disse isso. E com Jesus, a justiça deve se sentir em casa. Ok, nós teremos o Tadel terça-feira, não falte, e nós temos aí mais de 60 pessoas que farão o curso de facilitadores. Se você está em células, já fez o seminário Veredas Antigas, ainda há oportunidade de você fazer um treinamento que é um dos melhores treinamentos que eu conheço. Olha, eu tenho 33 anos de experiência pastoral, fiz o curso de psicologia, mas no trato do coração da pessoa, esse é um dos melhores cursos que eu conheço. É como dar liberdade ao Espírito para ele mesmo agir com a pessoa. Se você está em célula, se você é líder de célula, se você quer se envolver, fez o seminário de Vidas Antigas, venha fazer esse treinamento. Mais informações você tem ali na nossa recepção. Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida todos os dias. Amém? Glória a Deus. Nós somos na conferência missionária e este ano nós estamos fazendo algumas coisas diferentes. O nosso desejo é que cada membro da igreja conheça melhor e mais de perto os projetos que a nossa igreja apoia e sustenta. Então eu quero convidar você, quando terminar o culto aqui das 8h30, que você possa conhecer esses projetos. Como? A partir do 4º andar até o 1º andar, nós temos 7 projetos que nós selecionamos e a gente tem chamado de túnel 4D, onde você vai ter a oportunidade de visitar, não tem custo nenhum, tá? E você vai com equipe, com um grupo de 20 pessoas, vai visitando cada uma das salas. Então, é algo muito joia, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pelo contrário, você vai ser edificado, abençoado. E aí depois tem uma sala de oração. Você nunca viu uma sala de oração como esta. Então eu quero causar curiosidade no seu coração, para que você esteja visitando, para que você possa experimentar algo muito gostoso, que Deus vai te abençoar. Eu fui abençoado. E nós tivemos o privilégio de, no primeiro dia, na sexta-feira, chamamos os pastores, as famílias e os funcionários da igreja, e nós fizemos um período com ele. Foi muito gostoso, foi muito joia. Quero encorajar você. Além disso, nós temos a tenda da convocação. Que tenda é essa? É a tenda que vai te ajudar a entender como que eu posso usar a minha profissão na área missionária. Então, lá tem pessoas, pastores, missionários, voluntários, profissionais, que vão poder compartilhar a sua experiência e também receber o treinamento para poder te ajudar, como eu uso a minha profissão para fazer a obra do Senhor. Então, eu quero encorajar você a visitar essas áreas que vão acontecer após o culto aqui das 8h30. Segunda coisa, projeto Pomar. Como é que está o nosso projeto Pomar? Nós tínhamos Joene, o Éder e a Lu. Éder e a Lu estão em Jaraguari. Por que eles estão lá? É que nesse processo eles precisavam aprender como plantar uma igreja em célula no modelo MDA. E eles estão lá desde janeiro, assumiram oficialmente em fevereiro, dia 1º de fevereiro, já tem lá 4 células, a igreja está cheia, graças a Deus por isso, tem sido muito gostoso, muitos frutos, teve o projeto Atos 29 que esteve lá, foi uma bênção, novos convertidos. Então, queridos, eles estão aprendendo, o projeto Pomar não parou, ele está numa fase diferente, e nós queremos, junto com eles, agregar um grupo de mais 8 pessoas.
E aí nós vamos mandá-los para o Nordeste para plantar uma igreja. Para isso, nós queremos sair de um orçamento de R$75 mil ao mês para 100 mil. Porque mandar 2, 3 pessoas é uma coisa, mandar uma equipe de 10 já é diferente. Por isso que você tem aí na cadeira o nosso cartão compromisso, que já é conhecido da nossa igreja. Qual é o propósito? Que você possa participar. Meus amados, olha bem para mim. Cada um de nós, cada membro aqui, está sendo convidado, desafiado a participar, independente do valor. Quando a gente diz, não, eu não vou participar, e você pode ter a justificativa que for, você está dizendo mais ou menos assim, olha, eu não vou investir na obra missionária. Do jeito que está, tá bom. E aí o inimigo vai nos convencendo que a gente deve ficar na zona de conforto. Eu quero encorajar com muito amor teu coração, para que você participe com o valor que Deus colocar no seu coração. Independente, mais importante do que o valor é a fidelidade, mês a mês. Eu tenho certeza absoluta, se todos os membros da nossa igreja participarem, irmãos, nós teremos o maior levantamento de celeiro missionário da história da nossa igreja em muitos lugares. E eu tenho orado pela sua vida nesse aspecto, que você participe. Você vai preencher, você pode, na hora do ofertório, poder colocar, você pode entregar lá no balcão também, mas o meu desejo é que você esteja participando dessa grande bênção também. Amém? Queria conhecer os nossos convidados, então a igreja fica ligada e conectada, porque como é gostoso a gente receber os convidados, abraçar e receber essas boas-vindas. Se você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ou faz tempo que você não tem vindo, a gente quer conhecer você. Você pode ficar um pouquinho em pé, para a gente poder ir até você e te cumprimentar. Quem são os nossos convidados? Por gentileza, fique em pé. Temos alguém? Nessa manhã? Nós temos aqui, amém, glória a Deus. Igreja, chega junto, dê as boas-vindas, gostosa, abençoadora, que cada um se sinta bem em Cristo Jesus. Se você é membro de uma igreja evangélica, leve o nosso abraço para a sua liderança, e que você possa estar conosco aqui de uma maneira muito gostosa e muito abençoadora, amém. Nós vamos, nesse instante, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, de uma maneira de adoração. É Ele que tem sustentado, Ele tem dado saúde a você, para você trabalhar, Ele tem suprido as suas e as minhas, as nossas necessidades. Então, nós vamos adorar a Deus, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, não possam outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que possam os outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Ó, vive em mim. Em pé, igreja. Ei, abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu
Glória a Deus, glória a Deus. Os amados podem se assentar. Queridos, sexta-feira e sábado, nós fomos abençoados e presenteados com o pastor Pedrão, da comunidade do Rio de Janeiro. Foi uma benção. Quantos irmãos tiveram o privilégio de estar ou na sexta ou no sábado? Amém, glória a Deus. Hoje pela manhã nós temos um missionário, Afonsil e Dalvio. Quer uma salva de palmas para eles? Glória a Deus. Vão estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã, compartilhando um pouco do desafio que Deus tem dado a eles, tanto em Angola como em Moçambique. E a gente quer orar pela vida deles, abençoar grandemente, como a gente acabou de cantar. Dar-me a tua visão, Senhor. Abre os meus olhos. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos e dos teus servos. Pelo ministério que o Senhor deu a eles ali em Angola, Moçambique, pelo tempo que eles têm estado no nosso meio. Ó Deus, tantos anos, tantas experiências, mas em nenhum momento o Senhor falhou com eles. Ó Deus, nós somos tão gratos pelo que o Senhor fez através da vida deles, abençoando uma grande multidão de pessoas, formando novos líderes, e agora eles estão aqui, ó Deus, para compartilhar conosco, que sejam boca do Senhor, que possa tocar na nossa alma, sabendo que tudo que a gente tem feito no Senhor não é em vão. Pelo contrário, é uma semente que foi colocada adequadamente, que foi germinada, e ela floresceu, deu seu fruto e virou uma floresta. Pai, muito obrigado pela palavra deles nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu sei que esta igreja nos ama com um amor muito especial. E nesses últimos tempos, com o problema que eu estou com o joelho, essa igreja orou, levantou clamor, nos amou de uma maneira muito especial, nos visitando, indo orar conosco. Então, eu gostaria, de expressar a minha gratidão pelo carinho dessa igreja para conosco. Eu sei que, se não fosse as igrejas orando por nós não teríamos ânimo de continuar. Mas nós continuamos, porque sabemos que Deus tem um plano especial, e esta igreja está nesse plano junto conosco. Muito obrigada, irmãos. Obrigado, irmãos, também pelo apoio financeiro, pois essa igreja entrou na nossa vida há alguns anos e continua firme, cada dia nos ajudando. E nós só podemos glorificar a Deus. Nós fomos abençoados esta semana com as mensagens do pastor Pedro, e agora nós vamos continuar. O tema é: somos todos convocados. Nós ouvimos do pastor Gilson agora que é uma convocação geral para sermos missionários aonde estivermos. Depende de cada um. Em João 15:14, ele nos diz que nós fomos escolhidos como amigos de Deus. Amigos de Deus, e como amigos, nós sabemos que precisamos cultivar cada dia esse relacionamento. E eu gostaria de dizer que isto aqui é uma questão pessoal. Cada pessoa vai receber e vai desenvolver. Mas nós precisamos tomar uma decisão no início da vida. E a decisão é essa: obedecer ou desobedecer. E ela é pessoal. Cada pessoa é responsável pelas suas decisões. O dia que Deus me chamou, eu decidi obedecer.
E quando, depois de 19 anos de ministério, Deus nos chamou para um trabalho especial, já não era só o trabalho aqui, mas um trabalho fora. E quando estávamos nos preparando para sair, eu ouvi o filho mais velho perguntar: pai, eu não estou entendendo, você vai para uma casa de educação teológica e você não é um teólogo. Eu falei: é verdade, eu também não entendo. Não entendo, mas eu tenho certeza que Deus está nos chamando, e é Ele quem vai realizar a obra. E aconteceu exatamente isto quando nós saímos daqui para Angola, obedecendo à convocação de Deus. Apocalipse 3:20, ele diz-nos assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei e ele comigo. Cada dia o Espírito Santo de Deus está nos convocando, nos chamando, querendo nesta amizade um relacionamento mais profundo com a Trindade divina. E quando nós abrimos a porta do coração, Ele nos dá a sua agenda, aquilo que Ele está querendo realizar através de cada um de nós. Depende de cada um abrir ou fechar, convidá-lo ou deixá-lo de fora, mas nós nunca queremos ofender os amigos. Portanto, devemos desenvolver cada dia um relacionamento profundo de amizade, porque na obediência vem a glória de Deus. Quando nós obedecemos como corpo de Cristo, como pessoa, Deus é glorificado na obediência a Ele. Portanto, nós sabemos que até hoje não conseguimos levar essa mensagem ao mundo inteiro por falta de obediência. Tantas pessoas são convocadas e não obedecem, mas não é o seu caso. Gostaríamos de convidá-lo para um relacionamento cada dia maior de amizade, glorificando a Deus. E ele nos diz em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amor é relacionamento, é amizade, é obediência, é companheirismo, é respeito. Quem ama está cada dia disponível para servir a pessoa amada. Eu pergunto, você tem sido obediente a Deus? É uma resposta pessoal. Se você tem sido obediente, você está desenvolvendo um relacionamento. Você tem passado um longo período com Deus? Você tem gastado tempo com Deus? Quanto tempo você tem tirado para ficar a sós com Ele? É uma resposta pessoal. Eu sei que quando eu não tiro um tempo que é o mais difícil para mim, eu não fico com Ele sozinho. Eu costumo levantar madrugada para orar. Muitas vezes incomoda a esposa que acorda. E também, às vezes, não é todo dia que você está descansado, mas se eu não faço isso, eu não consigo tirar um tempo para esse relacionamento com Ele. Meus irmãos, Ele não só convoca a todos, mas alguns Ele convoca para um trabalho especial, como foi o nosso caso. E quando Ele nos convoca, Ele nos protege. Ele nos protege na enfermidade. Nós tivemos, mais de 20 malárias, minha esposa mais de 20, mas em todos os momentos nós fomos protegidos por Deus. Na primeira malária,
Na preocupação da esposa, eu já ia morrer, porque foram 3 dias de febre sem baixar a febre, a não ser com gelo. E ela já tinha perdido a esperança. Falou, vou voltar viúva para o Brasil. Senhor, não me permita isso. E aí Deus me deu a recuperação, porque não era a vontade dele. Era simplesmente uma experiência. Foram 15 dias sem conseguir. Para sair no terreiro foram 15 dias, eu não conseguia, não tinha forças. Depois de 30 dias eu estava trabalhando novamente. E na primeira semana, quando chegamos em Angola, também nós sofremos muito, porque não estávamos acostumados com os problemas de saúde de lá. E a minha esposa ficou também enferma um período. Nós somos protegidos também quando atacados pelos malfeitores. Em Beira, Moçambique já, uma manhã eu chego na porta, o cadeado estava quebrado, o principal cadeado. Foi uma noite de chuva, mas Deus não permitiu que os bandidos entrassem. Quebraram o cadeado, mas de alguma maneira o anjo do Senhor os repeliu, e eles não entraram. Também depois fomos atacados várias vezes. Uma outra madrugada, 2 horas da manhã, eu acordo com um pequeno barulho, o bandido já estava chegando na janela, abrindo a janela, quando eu lomeei na cara dele com o farolete, ele correu. Depois fomos atacados, saindo da escola. O bandido, quando pegou na bolsa que eu estava levando, ele diz, entrega a bolsa. E eu disse, não entrego. E daí ele falou para o outro, falou, me dá a faca aqui, tira a faca. Quando ele falou, tira a faca, eu repreendi ele em nome de Jesus e ele deu um salto. Era um homem muito grande, ele saltou e saíram imediatamente, foram embora. Então nós fomos várias vezes atacados em situações adversas, mas em todas elas nós vimos a mão do Senhor. Eu estava chegando do Brasil num período de férias, e quando eu fui ao departamento de trânsito, resolver um problema, pagar um imposto de óleo lá, para usar, de rádio para usar o carro. Então, uma pessoa vem e me leva na conversa. Eu tinha trancado o carro, ele diz, olha, alguém botou alguma coisa lá atrás no seu carro, no escapamento. E eu saí sem trancar a porta, e ele e o outro vem e pega a minha bolsa, que eu tinha ganhado aqui, bonita, e sumiu com ela. Eu saí dali naquele momento, e quando eu olho para o banco, cadê a bolsa? Senhor, devolva-nos os documentos por gentileza, Senhor, porque nós não temos como resolver esse problema. E eu dei uma volta, andei 4 quadras, voltei e cheguei lá, voltei no departamento para reclamar. Daí um pouco chega um garoto com um saco plástico com todos os documentos ele diz para mim assim, patrão, mandaram entregar isso para você. E estavam ali todos os documentos, irmãos, todos os documentos. Foi Deus que mandou. Ele levou a bolsa, levou uma calculadora, dinheiro a gente não carrega, e devolveu, graças a Deus. Também nessas circunstâncias nós fomos atacados outras vezes, mas em todas elas, Deus foi misericordioso. Ele foi misericordioso. Meus irmãos, voltando, Deus quando chama e manda para um trabalho especial, Ele sustenta. Ele sustenta. É Ele que é o provedor. Nós levamos 30 dias aqui no Brasil, correndo atrás de promessas para sairmos para o campo. Eu não tinha tempo, nós não tínhamos tempo. Além dos outros problemas para sair, tinha que levantar o sustento que a missão com a qual saímos não tinha. E eu levantei as promessas e saímos. E naquela época era difícil chegar o dinheiro em Angola
devido à situação política do momento. O dinheiro saía daqui, ia para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ia para o país da Namíbia que ele chegava para nós via pessoas, via avião. E nós ficamos um período lá, 3 meses, sem chegar nada. E a situação estava bastante difícil, porque o pouco recurso que tínhamos levado tinha acabado, e daí, providencialmente, Deus envia 2 irmãs daqui do Brasil, uma daqui da Primeira e outra de São Paulo, para nos visitar. E aquela senhora daqui levou uma oferta da União Feminina daqui da cidade, e aquela oferta chegou num momento muito oportuno. Então, com aquela oferta, conseguimos resolver uma série de coisas importantes, e sobrou algum dinheiro. Então, eu gostaria que a Dalva falasse sobre esse momento. Deus prova a nossa fé. Quando pensamos, agora temos esse dinheiro até chegar nosso sustento, a gente não sabe quando. Aí nós estávamos com um estudo especial no seminário, e tinha 2 amigos nossos dando aula, e dali eles iam sair para Moçambique. Isso ainda foi em Angola. E eles compartilharam, especialmente compartilhou de uma necessidade especial de um moçambicano, que era nosso amigo aqui, já tinha estudado aqui, estava lá, era um pastor moçambicano, estava passando por necessidades. E na noite anterior da saída daqueles missionários que estavam dando aula lá, Deus falou comigo: envia $100 para aquele irmão lá. Eu disse: Deus, como que eu vou enviar $100? Só tenho os $100 e nem sabemos quando vai chegar mais. Mas Deus insistiu no meu coração em enviar aqueles $100. No outro dia cedo eu disse para Afonso isso. Ele disse: olha, se Deus falou, a gente tem que obedecer. Aí eu coloquei no envelope, escrevi um bilhetinho para aquele irmão, para aquele pastor, e aqueles missionários estavam de saída. Eu entreguei na porta e pedi: por favor, entrega para o pastor lá em Moçambique. E eles foram para o aeroporto, Afonso foi levá-los, e eu fiquei ali. A gente ficava muito contente quando tinha visitas, e quando saía a gente ficava assim um pouco triste, não é? Aí eu pensei: eu vou limpar a casa e não vou ficar aqui chorando. E fui para o quarto, nosso quartinho de hóspede, com 2 camas, uma cadeira no meio, que era a mesa, não é? Aí tinha um envelope lá em cima daquela cadeira, para Afonso e Dalva. Como estava meu nome, eu abri, e tinha um cartão agradecendo a hospedagem daqueles dias. E dentro do cartão: irmãos, Deus é muito fiel quando Ele pede as coisas da gente. Tinha ali $300. Então, Deus sustenta, Ele tem os meios dele. Então, quando nós aceitamos o desafio, não precisamos ficar com medo. O pastor Jonathan sempre dizia: quando Deus chama, Deus sustenta. Então, Deus sustenta. Nós temos essa experiência e muitas outras nessa área, que Deus sustenta. Deus nos deu carro, nos deu tudo o que precisamos ali, porque Ele sustenta aquele que aceita o desafio quando convocado a ir. Em um ano, a Dalva passou por 6 malária, e nós tivemos que ir para a Cidade do Cabo, que não dava para vir para o Brasil, ainda não era a época, ela precisava sair, estava muito debilitada, e aí ficamos um período lá aproveitando para estudar o inglês, e no final do período,
ela foi convidada para pregar em uma igreja e tinha que pregar em inglês. E ela relutou muito, eu disse, não, aceita, se eles estão insistindo muito, é porque Deus tem alguma coisa nessa pregação. E ela preparou-se, fomos lá e ela pregou, e houve uma comoção na igreja, pessoas tomando a decisão de servir ao Senhor, de sair para realizar a obra dele. E depois disso, irmãos, além de tudo isso, saiu uma oferta que nos ajudou a voltar, que nós estávamos já sem dinheiro para voltar para Moçambique. E aí a gente viu a mão de Deus naquela insistência daqueles irmãos. Nós falamos que Deus sustenta, e agora eu gostaria de dizer que Deus usa cada um. Gênesis 12, ele chamou Abraão. Aí ele está chamando Abraão, e Abraão obedeceu. Gênesis 12, de 2 e 3. E ele diz, no final do versículo 2, ele diz, "Se tu uma bênção. Na nossa obediência, nós somos a bênção de Deus. Aonde estivermos, é lá no seu trabalho, aonde Ele o orientou, você vai ser a bênção de Deus. Ele quer abençoar este mundo usando a sua vida e a minha. E Ele diz que abençoaria os que te abençoarem, eu abençoarei os que te abençoarem. Todos aqueles que resolvem abençoar os enviados, eles são muito abençoados também, porque eles estão obedecendo à vontade de Deus. Deus nos mandou para trabalhar em Angola com o seminário, e lá Deus nos colocou trabalhando com mutilados. Não era a minha vontade, não era a minha vocação, mas Deus levantou umas pessoas para nos desafiar, uns mutilados, e nós fomos desafiados por eles, e começamos aí a trabalhar com aquele grupo, e foram mais de 100 pessoas abençoadas, através de vocês aqui, porque viemos ao Brasil, e muitos começaram a contribuir, e aquelas famílias começaram a ter uma refeição por dia, e também muitos deles, quando nós saímos, já tinham se convertido. Eles realmente foram se convertendo. Além de trabalhar com eles toda semana com estudos bíblicos, nós começamos um trabalho num presídio e deixamos um culto organizado com muita gente convertida. Naquele presídio, todas as semanas, saíam pessoas mortas para serem enterradas, porque a situação do país era muito séria e não havia comida para os presos. Todos aqueles que não tinham alguém levando comida para eles terminavam morrendo depois de um tempo de fome. Esta era a situação, mas Deus abençoou aqueles mutilados com a conversão, e nós gostaríamos que ela falasse sobre algumas experiências ali naquele quadro. Esse relógio não para, gente. É uma alegria quando a gente vê o resultado, mesmo que a gente parece que não tem nem como atender a todos os mutilados. Eram tantos. Eu não sei se os irmãos já conseguiram ver pessoas sem braço, pessoas sem perna, às vezes sem os 2 braços, ou sem um braço e uma perna. Aquele semblante triste, desolador. Mas Deus nos colocou ali para ser bênção. E eu me recordo de um dia, essa experiência ficou marcada. Depois de um dos cultos, um jovem lá, mutilado, ele disse assim: eu gostaria de falar uma coisa aqui. E ele disse: quando nós éramos jovens, adolescentes, estávamos nos bancos das escolas,
entraram lá e nos arrastaram e nos levaram para a guerra. E lá nos ensinaram a matar e a odiar. Aí nós fomos atingidos, ficamos como estamos aqui, mutilados. Aí fomos abandonados, fomos jogados. Era a situação que nós encontramos realmente. Mas agora, quando ouvimos de Jesus, nós temos uma nova esperança. Aquilo nos alegrou muito e nos recompensou pelo trabalho que estávamos fazendo com aqueles homens e mulheres mutilados. Deus abençoa quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para ser bênção. Ainda tem tempo. Meus irmãos, lá ficou uma sede construída com dinheiro de pessoas que amam a Deus, e eles continuam hoje tendo sustento através do trabalho que foi organizado. Fabricam-se blocos para manutenção, há uma escola de computação, até onde nós temos recebido informação, o trabalho continua sendo desenvolvido naquela localidade. Tivemos várias experiências vendo as pessoas se converterem. Em João 4,35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Meus irmãos, nós vimos isso durante todo o período no campo missionário. E eu gostaria de dizer de uma experiência marcante em Angola, numa aldeia de Mumuílas. Nós fomos lá levados, porque fomos para um trabalho, uma congregação, e andamos muito sem conseguir encontrar o endereço, desistimos, estávamos voltando para a cidade de Lubango, e encontramos um missionário que já tinha nos convidado, e ele diz, vamos lá, vamos. Então fomos até a localidade, e lá naquela localidade ele diz, você vai pregar. Tá bom, vou pregar. Terminei de pregar a palavra do Senhor, e comecei a fazer o apelo. E aqueles homens e mulheres sentados ali, sentados no chão, sentados em algum galho, algum pedaço de pau. Então aqueles homens ficaram parados, até que o Soba, a pessoa, o líder principal, levantou e veio à frente com a esposa. E quando ele veio à frente, os outros todos levantaram. Na cultura tem que respeitar o mais velho. Como ele se decidiu, então os outros todos vieram e se ajoelharam ali, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Então eles foram ali alcançados, e tantos outros foram alcançados pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos também a libertação de pessoas opressas, pessoas que estavam nas mãos do inimigo e depois foram libertas. Eu pude ver isso algumas vezes, vendo a força do inimigo, mas o poder imenso de Deus sobre todo. O inimigo não tem poder diante do Senhor. E nós vimos isso. Nós gostaríamos de passar para algumas experiências em Moçambique, num projeto no desenvolvimento. Daqui a pouco nós vamos ver um filmezinho. Deus nos chamou para ir. E nós aceitamos o desafio. Fomos trabalhar com educação teológica, já trabalhamos na área social com mutilados de guerra, apoiamos as igrejas, e de repente Deus nos mostrou uma outra área necessária em Moçambique, muito carente. Cada ano a gente ouvia as pessoas reclamarem que estavam passando fome. No país tinha fome.
E começamos a ver quantas coisas a gente podia ajudar a melhorar esse quadro em Moçambique, levando também como eles melhorarem, não só resolver o problema da fome espiritual, mas também a fome física. Aí começamos aquele projeto que é chamado Projeto de Agricultura, primeiro trabalhando com a mandioca, que mandioca tem no país inteiro. Aí pudemos ajudá-los a fazer farinha, polvilho, alguma coisa que podia guardar para a época que não achava mandioca, mas você tinha na sua casa. E num seminário ouvi uma senhora dizendo: graças a Deus, nossos filhos não vão mais passar fome, porque vamos ter o produto em casa durante o ano todo. E assim nós fomos nos envolvendo e ampliamos para o projeto de cana-de-açúcar, ensinando a fazer rapadura, lá tem muita cana, e depois fazendo conservas de frutas e hortaliças, e fomos nos envolvendo com esses. E sabe o que acontecia, irmãos? Esses projetos, esses ministérios, ou os seminários, eram portas para entrarmos em alguns lugares que nunca poderíamos entrar para falar de Jesus. Fomos convidados para ir em aldeia que jamais iríamos só para falar de Jesus, que não seríamos aceitos. E fomos entramos até no presídio, numa cidade chamada Chimoio, e ali tivemos 2 semanas de trabalho dentro daquele presídio. Um presídio enorme, mas eles selecionaram 20 pessoas para aprender a mexer com a mandioca e a fazer conservas, e também cana-de-açúcar. E ali ficamos, eram 20 alunos presidiários e 4 funcionários para cuidar os presidiários. E ali tivemos Deus atuando, cada manhã nós tínhamos os cultos, e muitos jovens que estavam ali já conhecia algum dia, quando criança, alguma coisa do Evangelho. E tínhamos ali até filho de pastor, dentro daquele presídio. E foi uma bênção Deus nos usando ali. E uma coisa que talvez eu já até tenha contado para os irmãos, sobre a experiência que tivemos com uma presidiária, não aluna nossa, chamada Preciosa. Nós estávamos lá dando aula, e uma daquelas senhoras que cuidava do grupo, ela disse: irmã, eu gostaria de que você fosse comigo ali numa cela, que nós temos uma pessoa que está muito mal. E eu cheguei lá com ela, quando eu olhei aquela situação daquela senhora deitada ali naquela celazinha, numa esteira, a hora que eu olhei, parece que eu só via olho, cor e osso. E eu disse para Deus: Deus, o que eu posso fazer aqui? E Deus me respondeu, bem na hora, bem lá no meu íntimo: você não pode fazer nada, mas eu posso. Glória a Deus. E eu entrei, cumprimentei aquela senhora deitada ali naquele chão, e perguntei o nome dela. Ela disse assim: Preciosa. Era uma senhora zimbabuana, ela não falava português, eu tive que gastar um pouco do meu pouco inglês ali com ela, e ela queria me explicar o que significava preciosa. E eu disse: eu já sei, porque preciosa é em português, não é? E comecei a falar para ela que ela era muito preciosa para Deus, e que Deus tinha mandado Jesus para morrer no lugar dela, para dar vida eterna para ela. Eu tentando, explicando isso em inglês, e Deus foi me dando as palavras. E, por último, eu perguntei se ela cria, se ela podia aceitar aquilo
crer que Jesus podia dar. E ela disse, eu creio. E eu perguntei, você quer que eu ore por você? Eu quero. E ali eu orei por ela, pedindo misericórdia de Deus pela vida dela naquela situação. Aí no outro dia, aquela mesma senhora me levou novamente lá, depois já fui com mais outra missionária junto, e oramos novamente pela Preciosa. E isso estava no início do nosso tempo lá, que passamos 5 meses. Aí foi o primeiro seminário que demos, aí fomos embora, visitamos várias cidades fazendo esses seminários, e quando voltamos, eu tinha encomendado Bíblias, as Bíblias chegaram, nós voltamos lá no presídio, no finalzinho, antes de virmos embora, aí reunir aquele grupo, e eu não tinha coragem de perguntar para aquela senhora sobre a Preciosa, porque na minha mente era, ela já foi. Mas, quando estávamos quase saindo, eu perguntei, ela disse, irmã, eu falei, meu Deus. Falou, ela sarou, Deus a curou, e ela voltou já para o país dela, já foi mandada de volta para Zimbábue. Glória a Deus. Nós não podemos fazer, mas Deus faz. Irmãos, não é fácil quando nós aceitamos o desafio. Ser missionários, às vezes é falar, não, o missionário tem vida fácil. Graças a Deus, tem. Porque crê no poder de Deus e Deus cuida, Deus sustenta. Não é fácil a gente renunciar, não é fácil a separação daqui, não é fácil. E nós sabemos que quando nós obedecemos, nós não vamos só. Às vezes parece tão difícil, mas nós temos alguém que nos convocou a ir e nos prometeu ir conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. E Jesus cumpre essa promessa dele. Ele está conosco todos os dias, nos guardando, nos sustentando, nos livrando de ciladas do inimigo. Ele está junto conosco cada dia, nos dando força para separar da nossa família, para enfrentar as viagens, para enfrentar as malárias, para enfrentar tudo, porque nós não estamos só. Ele nos convoca, mas Ele nos acompanha e está conosco. Glória a Deus por isso. E nós louvamos a Deus, porque Deus nos usou lá em Angola, nos usou em Moçambique, e eu tenho certeza que Deus está nos usando aqui também e vai continuar nos usar. Deus é fiel nas suas promessas. Nós louvamos a Deus por isso. E nós só queremos dizer, quem vai nos substituir lá em Moçambique? Deus sabe. Deus já tem. Deus já tem a pessoa. Irmãos, que Deus abençoe a todos. E lembrem, somos todos convocados. Deus tem um plano para cada um. Amém. Nós vamos encerrar vendo só umas imagens dos últimos seminários que tivemos lá em Moçambique, dentro dessas áreas, desses ministérios. Muito obrigada. Tinomurumbitsa, 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 Ichewe masite, Tinomurumbitsa, Tinomurumbitsa, Tinomurumbitsa.
o Rei dos Reis, Tu és o Rei dos Reis. Glória a Deus. Deus é Senhor da sua vida. Ele reina completamente. E se Ele te convocar agora para algo especial, qual vai ser a sua resposta? Precisa ser sim. Precisa deixar e renunciar para que Ele possa reinar completamente. Queridos, é investir mais no tempo a sós com Deus. Você pode imaginar a oração cobrindo, dando cobertura, não somente ao Afonso Edalva, mas tantos outros. São 29 missionários e são pelo menos 5 projetos. Dizer sim, quando a gente convida você a dizer, olha, eu quero ofertar, eu quero fazer diferença. A gente não faz ideia da alegria que é. Eu lembro, uma das coisas que me marcou era a alegria daquelas pessoas quando estavam fazendo pela primeira vez bolo. Para nós aqui é tão comum, tão simples, a toda hora, em todo lugar. Para eles não. Mas foi através de algo simples, chamado bolo, que o Evangelho chegou e mudou ali. Eu quero fazer um único desafio para você, seja na área de finanças, ou sendo convocado para qualquer área. Se você realmente deseja dizer sim, ó Deus, eu já estou sendo convocado para o Senhor, seja em qualquer área. Queria que você ficasse em pé, se você deseja isso. E nós vamos orar, não somente pela sua vida, mas encerrando o culto nesta manhã. Quem quer dizer sim, fique em pé, eu não vou insistir, é a decisão sua, em nome de Jesus. Amém? Paizinho querido, é o teu Espírito que convence a gente. As palavras podem informar, as palavras podem detalhar as nossas experiências, mas Paizinho querido, enquanto a gente não tem uma experiência com o Senhor, enquanto a gente não ouve do Senhor, nada vai acontecer. Então eu oro pelos que estão em pé dizendo sim, ó Deus, eu não quero mais viver uma vida limitada, apenas a minha zona de conforto. Eu quero dizer sim, ó Deus, sim, porque eu quero começar a experimentar o que é andar com o Senhor na tua presença. Eu quero dizer sim, ó Deus, para a área financeira, eu quero dizer sim para a minha vida, eu quero dizer sim, ó Deus, eu ainda quero experimentar, apesar da minha vida, talvez da minha idade, das minhas experiências, eu quero dizer sim, ó Deus, eu quero ser convocado pelo Senhor. Que privilégio ouvir do Senhor dizer, João, Maria, Francisca, Joaquim, eu estou convocando você para esse time, o time que vai fazer diferença na vida de uma grande multidão. Pai, nos dá esse privilégio de ver a tua mão, como foi com Afonso Edalva. Apesar da malária, o Senhor esteve presente. Apesar da limitação financeira, o Senhor esteve presente. Apesar da ação do homem mau e do próprio inimigo, o Senhor estava presente. Eu tenho certeza, ó Deus, como eu tenho ouvido deles, se eles tivessem mais saúde, como eles gostariam de estar lá, para fazer a diferença na vida de uma grande multidão. Deus nos usa, em nome de Jesus. Senhor, não nos deixa fora, nos faz entender que nós pertencemos ao Senhor. E ó Pai, tudo que nós fizermos ainda vai ser tão pouco, pela salvação, pela provisão, pela providência do Senhor, diariamente na nossa vida. Ó Deus, reina mesmo no nosso Brasil, e o Brasil só vai poder conhecer o Senhor Jesus, se nós deixarmos o Senhor reinar na nossa vida. E nós queremos te agradecer, Deus, o Senhor tem sido tão misericordioso, o Senhor tem preservado tanto a nossa vida, o Senhor tem nos abençoado mais do que nós podemos merecer. Deus, tira toda a mágoa, tira o rancor, tira a culpa que o inimigo, ou o homem, ou qualquer experiência já causou na nossa vida. E sim, ó Deus, nós queremos ser convocados pelo Senhor, para que todos os dias a tua luz brilhe através de nós, ao ponto de alcançar outras pessoas. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos leve em paz, debaixo da tua graça,
sabendo que esse fogo do Senhor é para cada dia, para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, que você possa ir na paz, na graça, e lembre, tem a tenda da convocação, a sala de oração e o túnel. Vá lá visitar, você vai ser edificado. Em nome de Jesus, muito obrigado.